Fala, povo de Deus, eu, pastor Vanderlei Vilela, da Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mais uma vez eu tenho o prazer de trazer a palavra de Deus para a sua vida. Estamos seguindo a nossa série falando sobre chamado e o que eu quero trabalhar com você hoje diz respeito a um questionamento. Pode alguém que tem um chamado de Deus, que atendeu o chamado de Deus, ser perseguido? Pode. Claro e evidente, isso é normal, mas na verdade a perseguição ela não vai vir por causa do chamado, ela vem por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10 vai esclarecer isso para nós. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus ou o reino de Deus. Então, a perseguição ela não vai vir por causa do chamado, a perseguição vai vir por causa da justiça ou do nome de Jesus Cristo, a quem nós servimos. Então, quem é chamado vai ser perseguido não por causa do chamado. Pelo menos essa perseguição por causa do chamado a gente deveria ou deve ignorar, não é? Porque quem persegue alguém por causa do chamado não tem o Espírito de Deus, obviamente. Se uma pessoa se levanta dentro da igreja para perseguir alguém porque ele foi chamado por Deus, essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Já que Deus chamou, o mesmo Deus que chamou vai comunicar isso à igreja como um todo. E se essa comunicação ela não se completa à vida de alguém, automaticamente essa pessoa não tem intimidade, não reconhece a voz de Deus. Ela vai acabar perseguindo quem foi chamado por causa do ciúme, por causa de inveja, por causa de qualquer outra questão, por simples posição, né, dentro da igreja, porque muitas vezes o chamado vai acabar evidenciando essa questão de posição. Então é muito importante você desprezar. Se você tem um chamado de Deus, automaticamente você precisa neutralizar isso, porque se você não neutraliza isso, você evidencia, não é? E é muito normal algumas pessoas, mesmo tendo um chamado da parte de Deus, mesmo sendo capacitadas por Deus, elas acabam se perdendo, porque não continuam olhando para Cristo, perdem o foco por não priorizar Cristo, e aí às vezes acontece aquelas desculpas que na verdade não são reais, né? Eu tentei, eu quis fazer, eu lutei, eu me esmerei, eu me esforcei, mas não foi possível, alguém me impediu, alguém perseguiu a minha vida, entendeu? Isso não é uma desculpa para quem é chamado, porque quem é chamado por Deus vai automaticamente seguir aquele foco ali, seguir o alvo que é Cristo, a responsabilidade e a obrigação de quem é chamado está linkada com Deus, não é? Essa pessoa precisa estar focada em Deus. Então, essas pedras de tropeço, essas circunstâncias, essas situações, elas não podem nos distanciar ou neutralizar o chamado de Deus na nossa vida. Pelo menos no que diz respeito à ótica de Deus, à parte de Deus, aquilo que Deus gerou, o fato de Deus ter chamado não vai ser anulado. Agora, muitas vezes é anulado a recepção desse chamado, porque eu passo a não reconhecer o chamado por causa da perseguição, por causa da dificuldade, por causa das circunstâncias, e automaticamente eu vou acabar me enfraquecendo, não é? Neutralizando aquilo que eu tenho que evidenciar, que é a unção, leitura da palavra, conhecimento, busca por fazer a vontade de Deus, não é verdade? Isso é que tem que estar em evidência na vida daquele que é chamado por Deus, a autoridade que Deus determinou sobre a vida dessa pessoa, não é? O desejo ardente, já que entendemos que o chamado vem baseado na vocação, então esse desejo ardente tem que estar evidente na vida dessa pessoa que foi chamada, não uma circunstância qualquer. Eu preciso entender que a perseguição, ela pode vir, sabe, também por algumas outras questões, e na verdade eu nem reconheço como perseguição, mas as pessoas tratam assim, a maioria das pessoas pelo menos tratam dessa forma. Sabe quando aquela pessoa, aquele crente dá mau testemunho, e aí por causa daquele mau testemunho ele é perseguido, por causa daquele mau testemunho ele é taxado na vizinhança, por causa daquele mau testemunho ele cai em descredibilidade? Isso não é perseguição, isso é consequência
do pecado, consequência de um testemunho ruim, não é verdade? A perseguição, ela precisa vir sobre a minha vida, ou a vida de qualquer um, ou pelo menos eu vou me preocupar com a perseguição quando ela vem baseada na justiça de Deus. E essa justiça diz respeito à santidade, ao caráter de Deus, aos atributos de Deus, a coisas das quais e sentimentos e características que são deles, que Ele coloca em nós. Então, aquilo que Deus coloca em mim vai evidenciar, ou precisa estar em evidência. E se isso estiver em evidência, automaticamente eu vou ser perseguido talvez até mesmo por alguém dentro da igreja. A gente já entendeu isso. Existem pessoas dentro da igreja que, na verdade, não comunicam com Deus, não se comunicam com Deus, não recebem ou não reconhecem aquela comunicação do Espírito de Deus com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, automaticamente, essas pessoas precisam ser tratadas, precisam ser corrigidas em amor e principalmente por quem foi chamado. Porque se eu fui chamado, se você foi chamado, para isso também evidencia o nosso chamado. Por mais que a gente atue diretamente em alguma outra área, mas o chamado é para transformar vidas, e vidas que estão fora dos caminhos do Senhor, quanto vidas que estão nesse caminho, mas que na verdade por alguma razão paralisaram, não estão trilhando, não estão avançando. Eu fui chamado para isso, para transformar vidas através da palavra. A palavra transforma a minha vida para que através da minha vida outras pessoas sejam transformadas. Então o chamado, ele vai trabalhar exatamente esse aspecto, essa realidade sobre a nossa vida. É preciso entender que a perseguição que deve importar para nós ou para você, ela não vem por causa do chamado, mas por causa de quem nos chamou, entendeu? Então tem uma diferença clara nisso aí. O chamado, ele é inerente da parte de Deus, ele vem sobre a nossa vida, ele até nos destaca, mas a evidência que eu preciso trazer é a perseguição por causa da justiça, não por causa do chamado. Muitas vezes o que acontece é que a gente acaba focando muito o fato de ter uma posição, de ter um compromisso, de ter uma determinação da parte de Deus para a nossa vida, é o chamado propriamente dito, e a gente esquece de quem chamou, entendeu? Porque eu não testemunho o chamado, eu testemunho Cristo, entendeu? Eu testemunho aquele que transformou a minha vida, não aquilo que eu faço. E às vezes também acontece, ao longo da nossa caminhada, a pessoa se perde no caminho e ela passa a trazer uma evidência tão grande em relação à ocupação que ela faz, baseada naquilo que Deus a chamou, e esquece do próprio Deus. Então o alvo e o ponto mais importante é Deus sobre a minha vida. É a respeito dele que eu devo falar, é a respeito dele que eu tenho que testemunhar. Tudo o que vier à minha mão para fazer, eu preciso fazer com todas as minhas forças, porque é uma determinação de Deus para a minha vida, é uma ordenança de Deus para a minha vida. Tudo em que eu me envolvo precisa glorificar o nome de Deus, sabe? Qualquer outra coisa que eu fizer ou qualquer coisa que eu fizer que deixar de evidenciar e de glorificar o nome de Deus para me colocar em destaque ou a obra em destaque, está errado, entendeu? Então eu já me distanciei da realidade daquilo que Deus propôs para a minha vida quando me chamou. Eu preciso entender que eu tenho que trilhar um caminho reto, e esse caminho foi determinado por Deus. Então a minha opinião, a minha vontade, as minhas preocupações precisam estar submetidas à vontade de Deus, para que eu consiga trilhar esse caminho e desenvolver aquilo que Deus determinou para que eu faça. Isso é muito importante, reconhecer essa situação. E o outro aspecto, o aspecto final disso, diz respeito ao fato de que eu sou servo de Deus. Então a minha preocupação está, ou precisa ser, em fazer
a vontade de Deus, entendeu? Se eu buscar fazer a vontade de Deus, então automaticamente alguma coisa vai acontecer nesse nível de perseguição, nesse nível de levante de pessoas, porque nem todo mundo compreende essa realidade. Mas eu volto a dizer para você, despreze isso, neutralize isso, não dê importância a essa situação, faça aquilo que Deus te chamou e você vai ser mais que vencedor. Isso é necessário, ter a certeza e a clareza que eu estou fazendo aquilo que Deus determinou sobre a minha vida. As demais coisas precisam ficar para trás, precisam ser neutralizadas, precisam ser ignoradas, porque senão eu não atento para aquilo que está diante de mim, entendeu? Que Deus está colocando situações para que eu reforce, para que eu tenha uma força renovada, para que a minha fé seja renovada, para que a minha visão seja ampliada. Então foque em Deus e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, acompanhe a gente, compartilhe esse vídeo e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Que a mão do Senhor seja sobre você, foque no chamado, desenvolva ele, vá em frente, porque Deus está com você.